A pesquisa Atlas Intel, divulgada no domingo, mostra o deputado federal Guilherme Boulos liderando a corrida à Prefeitura de São Paulo. Quem tem os detalhes dessa pesquisa é a Soraya Lawande. Bom dia mais uma vez, Soraya. Bom dia, Aros. Olha, esse foi o resultado da primeira rodada, de pesquisas Atlas em relação às eleições municipais de 2024. Eu vou trazer o destaque resultado, daqui de São Paulo, mas essa pesquisa também foi feita com as 5 maiores capitais do país. Então tem resultado para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, Salvador e também Fortaleza. Já está disponível na internet para quem tiver curiosidade para ver os resultados. Então, como você diz, aqui para a Prefeitura de São Paulo, o resultado do levantamento mostra esse favoritismo do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. Então ele teria 29,5% das intenções de voto. Na sequência, o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, aparece com 18%, depois Ricardo Salles, do PL, com 17,6%. Na leitura do levantamento, Ricardo Salles e Ricardo Nunes têm um empate técnico. Ainda para a Prefeitura de São Paulo, aparecem Tabata Amaral com 6,2% das intenções de voto e Kim Kataguiri com 5,3%. Outros 14,1% dos entrevistados não sabem ou não responderam e 8% disseram que vão votar branco, nulo ou não vão votar. A pesquisa contou com 1.600 entrevistas feitas com a população adulta aqui da cidade de São Paulo entre os dias 25 e 30 de dezembro e a margem de erro é 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança da margem de erro de 95%. Obrigado, Soraya. Deixa eu ouvi-los aqui sobre estes números. Eu começo com o Koba. Primeiro, a gente tem que considerar que o Ricardo Salles aparece na pesquisa, mas ele praticamente está fora do jogo. Efetivamente, não deverá disputar, né? Exato, porque o próprio presidente Bolsonaro, que seria o fiador dessa campanha, já anunciou que vai, de fato, apoiar o Ricardo Nunes, né? E o Ricardo Salles, aparentemente, aceitou essa condição. Então, esses 17% do Ricardo Salles, a gente tem que interpretar para onde vão. Se vão para o Ricardo Nunes, se vão para uma possível candidatura também difícil do Kim Kataguiri, que não tem legenda. O União Brasil não abraça essa candidatura na cidade de São Paulo, pelo menos por enquanto, apesar de muito apoio que ele tem no Diretório Nacional, ou se vão, de repente, para Tabata Amaral, que eu acho muito difícil. Certeza é que esses 17% não vão para o Guilherme Boulos, que está à frente. Mas é um dado interessante, né? Porque se a gente soma o Ricardo Nunes com o Ricardo Salles, 18 mais 17, dá mais do que os 25 do Guilherme Boulos, o que faz a gente acreditar que o Guilherme Boulos, apesar de ter muita vantagem em um primeiro turno, chegar primeiro, ele vai ter dificuldade com quem quer que seja em um segundo turno. Presumindo que esse seja o teto dele, né, Pepe? Pode ser que tenha aí um contingente de eleitores que ainda não manifestou a preferência por ele. Claro, é bom te lembrar também que os eleitores de São Paulo, eleitores em geral, só começam a entender a eleição e começam a levar a eleição a sério há 2 meses antes das eleições, não é? Qualquer pesquisa feita com tanto afastamento como essa tem grandes chances de errar. Mas é bom para a gente ver a fotografia do momento. Realmente está tendo uma polarização entre o Boulos e o Nunes, não é? O Boulos está sendo apoiado pelo PT e pelo Lula, inclusive a vice deve ser do PT. E o Nunes, ao que tudo indica, deve ser apoiado pelo Bolsonaro e pelo PL, né? Refazendo a polarização que a gente viu nas eleições nacionais do ano passado. Então, esse número mostra que tudo pode acontecer, Aros. Tanto pode o Boulos ganhar, quanto pode o Nunes ser reeleito. Agora é bom lembrar o seguinte, a transferência do voto, essa análise que o Koba fez, apesar de legítima, a transferência do voto no Brasil é muito complicada. Pouquíssimos candidatos conseguem transferir 100% do voto para o seu indicado, né? A gente teve poucos casos assim. Teve o Maluf que apoiou e transferiu o voto para o Pita. Teve o Lula que conseguiu, de certa forma, transferir boa parte dos votos para o Haddad na eleição que o Bolsonaro ganhou. Mas, em regra geral, a transferência do voto não ocorre naturalmente no Brasil. E o Ricardo Salles não tem, né, uma condição como o Lula tinha e como o Maluf tinha na época, de falar
para onde ele quer que os seus eleitores destinem o seu voto. Então, o que eu vejo ali realmente é uma fragmentação do cenário político de São Paulo e, com certeza, o Boulos vai para o segundo turno com alguém. E deve ser realmente com o Nunes. Qual a sua leitura, Júlia? Olha, eu acho que está muito claro por que Boulos está com quase 30%. Nós não temos outro candidato marcadamente de esquerda nessa disputa. A deputada federal Tabata Amaral, ela tem ali um pouco dessa matiz de esquerda, ao mesmo tempo ela enfrenta muita resistência da esquerda. Eu falei sobre a deputada Tabata ontem, mencionei a questão do voto dela pró-reforma da Previdência, isso gerou um desgaste muito grande para ela junto ao segmento da esquerda, e eu sinto que ela alimenta ainda, ela sofre ainda com esse desgaste do espectro da esquerda até os dias de hoje. Então, a esquerda no Brasil, ela sempre vai ter ali 25, 29, 30, 35%. Isso está dado, né? A grande questão que a gente vê é os outros 70%, mas se a gente entender que a direita também tem em torno de 30, 35%, a gente disputa, na realidade, ali 40% do eleitorado e, sinceramente, esse 40% do eleitorado não vai para Guilherme Boulos. Esquece, ele é visto como um radical, ele é uma pessoa que defende MST, ele é um cara que defende depredações, invasões de universidade, e principalmente o morador da cidade de São Paulo não aprecia esse tipo de comportamento. O morador da cidade de São Paulo, ele é um trabalhador, ele é uma pessoa responsável, ele é um cara que... Eu não sei se outra pessoa no Brasil trabalha tanto, né, como o morador da cidade de São Paulo. Então, o Boulos, acredito sim que ele já chegou no teto dele. A gente vai ver como é que vai ficar aí esse posicionamento do Ricardo Salles, e ele é bastante sábio ao se manter nessa disputa, porque dentro do jogo político, quanto mais você aparece nas pesquisas, mais você vale. Então, Ricardo Salles, ele caminha aí para uma negociação interessante com o apoiado por Bolsonaro, porque ele não vai contrariar Bolsonaro. Ricardo Salles, ele sabe muito bem das consequências de ser visto como um traidor de Bolsonaro. E aí, dentro dessa mesma pesquisa, Aros, tem aqui uma pergunta. Você aprova ou desaprova o desempenho dos seguintes líderes de governo? 49% da população aí, desses 1.600 entrevistados, disse que aprova Tarcísio. 46% diz que aprova Lula, né? Então, em outras palavras, o governador de São Paulo, Tarcísio, é também um grande player nessa eleição. Para onde Tarcísio for puxado por Bolsonaro, estará a migração desses 40%, 35%. Na ciência política, a gente não gosta de fazer exercício de adivinhações, mas eu acho bastante natural a vitória para o candidato que venha a ser apoiado formalmente por Tarcísio e por Bolsonaro, e o que tudo se desenha agora é o atual prefeito de São Paulo. Você quer falar? Eu queria fazer um comentário, né? Eu estou na dúvida, estou curioso para saber a opinião do Palumbo, que está cotado para serviço do Salles ou o serviço da Tabata Amaral. É louco? Então eu queria saber. Não, Tabata não, você tá maluco? Dos dois. Não, os dois você tá cotado. Explica isso aí. Não, e do Tabata ele fica aí falando isso aí, tirou da cabeça dele, né? É uma provocação barata. Ele quer arrumar briga comigo. Daqui a pouco ele vai falar que você vai ser vice do Boulos. Nossa parece senhora, que é isso que o PP quer. Na verdade, o PP que vai promover essa atualização. O PP tava com a camisa do Boulos aqui embaixo, aqui outro dia. O Salles, por exemplo, quer que o Palumbo seja vice da chapa dele. Mas olha, todo mundo sabe disso. O Bolsonaro... E o Datena assinou ali para se filiar ao PSB, e o Datena tem grande admiração pelo Palumbo e pediu pro Palumbo já assumir... Tá louco, meu? Tá de brincadeira. Por que você fumou um? Não é possível o negócio dele. Falei alguma mentira? Falou, claro que você falou. Claro que você falou. O Datena é meu amigo, sim, não nega a minha amizade com ele, mas eu não concordo com os posicionamentos políticos dele. Pronto e acabou. Eu acho que o Salles tinha que ser candidato. E o público bolsonarista não está feliz aí com a ideia de apoiar o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes não tem apoio dos bolsonaristas do jeito que está pensando, não. O Ricardo Salles, sim,
tem esse apoio maciço aí da direita, da extrema-direita, e eu acho que ele seria um baita candidato. O PL é um partido gigantesco, eu não acho que o PL tem que ser coadjuvante, ser vice de ninguém, ele tinha que lançar um candidato próprio, mas a decisão não pertence a mim, pertence ao presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, e é claro, ouvindo sempre o Bolsonaro, que o PL só é desse tamanho graças ao Bolsonaro, e isso é inegável. Ô, Paulo, se o Salles conseguisse o apoio do PL, você iria de vice dele? O problema é que eu estou no MDB, né? Quero sair de lá de qualquer jeito. Aliás, se depender de mim, sairia ontem. Mas não depende de mim, já fiz inúmeros pedidos para o presidente Baleia Rossi me liberar. Eu acho que o meu tempo nesse partido já foi. Eu acho que eu sou uma pedra no sapato deles. Mais de 99% dos meus votos é contra o atual governo, contra o Lula. Então, não sei se seria bom para mim. Eu acho que eu sou o político, deputado que está num partido de posição que mais vota contra o governo, né? Então, como eu sou uma pedra no sapato deles, o caminho natural seria eles me liberarem. Júlia, 30 segundinhos só, porque eu preciso chamar o pessoal lá de Capitólio. Diga. Quero destacar que a pré-candidata do Partido Novo, Marina Helena, apareceu com 0,6%. Então, a gente tem aí como antever um debate bastante interessante entre alguns representantes de um centro-direita aí, bem interessante. Eu acho que essa disputa de São Paulo vai pegar fogo, vai ser gostoso de assistir.